Fala, meu querido, professor Guilherme Guzmão na área. Esse cara sou eu, passando aqui para avisar para vocês que vamos estar dando início, né, a nosso módulo de conhecimentos gerais de São Gonçalo do Rio Abaixo, beleza? Vamos estar introduzindo o nosso módulo, contando a história de São Gonçalo do Rio Abaixo. É um conteúdo assim que ele é bem objetivo, mas que é bem contextualizado ao mesmo tempo. Então eu tô aqui justamente para te ajudar nesse processo e falar, ó, essa informação aqui você precisa decorar, essa informação aqui você precisa entender para contextualizar. Então pega teu caderninho, fique atento, abra seus ouvidos, abra o seu coraçãozinho para receber as informações que eu tenho para te passar. Vamos lá. História de São Gonçalo do Rio Abaixo, como eu disse, professor Guilherme Guzmão, esse cara sou eu. Vamos lá. Uma coisa que a gente precisa entender aqui de início. São Gonçalo do Rio Abaixo vai nascer no contexto de mineração, beleza? Então, qual o contexto que São Gonçalo do Rio Abaixo vai nascer? Mineração. E é quando mais ou menos isso daí? Eu vou colocar aqui para vocês. É no século XVIII. Então, século XVIII. 18 é XX, beleza? Século XVIII. Vamos aqui. As primeiras famílias da região vieram de diversas localidades migrantes, principalmente do Rio de Janeiro. Isso daqui é uma informação que você precisa anotar no seu coraçãozinho. Então, vou botar aqui de vermelho, né? Que vermelho chama mais atenção. Rio de Janeiro, minha terra natal, Salvador, Guaratinguetá, São Paulo, Ouro Preto e Mariana, beleza? Esses primeiros desbravadores passaram a ocupar o território em grande parte pela afoita, olha só, procura de terras férteis para a prática da agricultura. Informação importante, as margens do rio Una, muito importante. As margens de qual rio? As margens do rio Una, tá? Agora a gente vai entender o porquê, a gente vai aprofundar nisso daqui. A gente vai saber o contexto histórico no qual está inserido essa paradinha aqui. Beleza? Vamos lá, olha só. Uma coisa que a gente precisa saber. Que nesse contexto do século XVIII, da mineração aqui no Brasil, isso é muito importante. O eixo econômico brasileiro estava no Nordeste. Beleza? O eixo econômico estava no Nordeste brasileiro com a cana-de-açúcar. Do Neida, explode a mineração aqui no Brasil e o eixo econômico sai do Nordeste, vou até botar para poder aparecer, sai do Nordeste e vem para o Centro-Sul. Onde principalmente? Minas Gerais. Beleza? Minas Gerais, porque é onde está o centro ali da mineração no Brasil. E Guzmão, o que isso vai interferir para a fundação de São Gonçalo do Rio Abaixo? Tudo. Por quê? Olha só, vamos pensar no seguinte. Aí que nasce a visão empreendedora das pessoas. Porque olha só, vamos lá. Tá expandindo para uma determinada localidade. O pessoal tá indo minerar. Vou botar aqui para aparecer. O pessoal tá indo minerar. Tá chegando muita gente para minerar. Só que esse pessoal que tá minerando precisa comer, beleza? Precisa ter um lugar para deitar. Precisa comprar algumas coisinhas ali pro próprio conforto. Então assim, vai surgir pequenos comércios, não no centro de mineração, mas nos municípios, nas cidades, nos distritos ao redor dos centros principais de mineração. Então qual é a ideia? Olha só, o pessoal tá minerando aqui no centro, vou até botar aqui para você poder entender, para ficar mais didáticozinho. Opa, didático é uma palavra que não dá pra falar no diminutivo, né? Nem no aumentativo, didáticozinho, não dá pra falar. Perdão, gente. Então, olha só. Eu tenho aqui, bem no centro, o foco de mineração. Vou escrever aqui, foco de mineração, botar. É onde ocorre de fato a mineração. As cidades ao redor, ou até algumas cidades que estão aqui dentro, alguns pontos aqui dentro, que não vão ter assim um território propício, tão propício assim para mineração,
Eles vão servir para quê? Eles vão servir para garantir conforto, para sustentar a mineração. Como assim sustentar a mineração? No centro, ali, o que está circulado de pretinho, é o foco da mineração. É onde está acontecendo a mineração de fato. Aqui no roxinho, é onde o pessoal dorme. Então, casas, comércios, enfim. Qual é a fins, né? Caraca, pô, ainda bem que eu sou professor de história, né? Imagina se eu fosse de português, ia estar passando mó vergonha agora. Professor de história dá pra vocês relevarem, né? Afins e afins. Então vamos lá. Qual seria a real ideia aqui? Muita gente realmente vem aqui para a região Centro-Sul, para Minas Gerais especificamente, para tentar mudar a vida através da mineração. Imagina, tu chega, descobre um negócio de ouro maneiro lá e tu fala, pô, pronto, pô, agora eu fiquei rico e encontrei ouro. Encontrei bastante ouro suficiente para mudar minha vida. Então, assim, muita gente vem com essa cabeça, mas também muita gente vem com o seguinte, pô, é uma oportunidade porque lá tem mais gente, eu consigo abrir um comércio, eu consigo fazer alguma coisinha assim. Então, quando a gente fala de agricultura, vou até anotar aqui, agricultura, na realidade, ela não é somente para o próprio consumo. Então, não é, ela é também pro próprio consumo, só que não é somente. E, na verdade, uma pequena parte é para o autoconsumo, para o próprio consumo, beleza? Então, a agricultura é principalmente para a venda. Para vendas. Vou te dar um bom exemplo. Tu chega, sei lá, no centro da cidade, tu chega em algum lugar e tá tendo uma obra. Em frente a essa obra surge do nada um restaurante. Alguém vendendo comida, assim, marmitas, vendendo quentinhas. Eu não sei se vocês estão entendendo essa gíria que a gente usa aqui no Rio de Janeiro. Porque eu sou do Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem. Mas, eu tô falando agora, né? Então agora vocês sabem. Mas assim, a gente fala comida assim que vem de isopor, de quentinha, marmita, eu não sei se aí é. Beleza? Então assim, tu abre tu começa uma obra e tudo mais, você vê logo em frente de onde está tendo a obra, o pessoal tá abrindo lugares que tá vendendo quentinhas, vendendo marmitas, abrindo restaurantes e tudo mais, porque, pessoal, tem gente trabalhando lá. Esse pessoal fica com fome em algum momento, não vai para casa para poder comer, come logo aqui. Então essa é mais ou menos a ideia. Tá tendo centro, tá tendo foco da mineração e a gente vai aproveitar esse foco da mineração, a gente vai aproveitar esse centro para quê? Para que a gente não tá no centro da mineração, mas a gente vai aproveitar esse território para quê? Para vender, para que a gente consiga dinheiro, para que a gente também consiga mudar de vida. Essa é a ideia, gente. Essa é a ideia da agricultura em São Gonçalo do Rio Abaixo, beleza? Essa é a ideia da agricultura. É para isso que vai ser a agricultura, não vai ser somente para o consumo próprio. Lembrando que também, olha só, o foco principal, a causa principal foi a agricultura, mas também teve gente que foi por conta do ouro, que foi por conta da mineração. Então a gente pode botar aqui que cerca de 80% focou na agricultura, até porque, se a gente for parar para pensar geograficamente, São Gonçalo do Rio Abaixo não é um lugar tão favorável assim para mineração. Eu vou ter menos custos, eu vou ter menos despesas, só que é distante. Então por isso que eu vou ter menos custos e menos despesas, porque eu vou estar distante do foco da mineração. Então, mas mesmo assim vai ter uns 20% que vai para lá por conta da facilidade para mineração. Exemplo, uma pessoa que está no Nordeste, que tá vendo o eixo econômico sair do Nordeste, o açúcar perdendo força no Nordeste e vindo pro Centro-Sul, vindo para Minas Gerais, o cara ele não vai pro centro, ele não vai pro foco, ele vai para as redondezas. Então muita gente é relativo, né? Mas cerca de 20% vem pela mineração também.
voltando aqui agora, olha só. Quando a gente fala Rio de Janeiro, Guaratinguetá, São Paulo, Ouro Preto e Mariana, Rio de Janeiro, Guaratinguetá fica em São Paulo. São Paulo, Ouro Preto e Mariana são regiões do Sudeste. Salvador é do Nordeste. Vou botar aqui, ó. Nordeste. Beleza? Salvador é do Nordeste. Então, o Salvador aqui, claro que tem outras regiões, Recife, Pernambuco, Olinda, beleza? Mas Salvador vai representar uma parte dessa galera aí que quer conquistar a vida através do ouro, beleza? Rio de Janeiro, Guaratinguetá, São Paulo, Ouro Preto, Mariana, tenta no ouro também, só que a maioria vem por conta da agricultura, beleza? Para a prática de agricultura, às margens do rio Una. Apesar de São Gonçalo do Rio Abaixo não ter prosperado como as demais localidades da região aurífera, pode-se comprovar que seu território se baseava na mão de obra escravizada. Outra informação bastante importante. Beleza? Cadê o marca-texto? Marca-texto aqui. Mão de obra escravizada. Uai! Por que, Guzmão? Não, porque é what, né? Caraca, mano, eu tô muito ruim em português, eu tô muito ruim em inglês. Caraca, eu tenho que dar aula de história mesmo, cara, porque, cara, eu vou te falar. Enfim, vamos lá. Mão de obra escravizada, é muito importante essa informação, é muito importante você ter isso no coração. A gente lembrando aqui que a gente tá falando do século XVIII, como eu anotei aqui. Vou até anotar aqui outra coisa de novo. A gente tá falando aqui, ó, século XVIII. A escravidão no Brasil, ela ocorre do século XVI até o final do século, vou botar final do século XIX, foi até 1888, dia 13 de maio de 1888, Lei Áurea, beleza? Qual vai ser a real ideia aqui, Guzmão? A gente está falando do século XVIII. O século XVIII está entre isso. Então, no século XVIII... Opa. Eu acabei me precipitando aqui. Fui ansioso. Caraca, Guzmão, tu foi afobado. Desculpa, gente. Foi sem querer. Século XVIII. Beleza? Escravidão. Mão de obra escrava. Mão de obra escrava. Aí, vou te fazer uma pergunta. Talvez você possa se confundir ou pode ter alguma dúvida no teu coração, mas eu tô aqui justamente para tirar essa dúvida. Mão de obra escrava. A gente vai escravidar indígena, a gente vai escravizar negros, africanos, ou os dois. O que a gente vai utilizar? E aí? O que vocês acham? A gente vai usar um, outro ou os dois? Nós vamos usar negro africano, beleza? Então, mão de escrava negra. Principalmente africana. Então isso daqui, ó, é uma informação que você precisa saber, que é importante você guardar no teu coração. A mão de obra era escrava, negra e principalmente africana. Beleza? Como assim principalmente africana, Guzmão? Porque assim, tem como a mão de obra ela ser negra e ela ser brasileira, negra brasileira. Pode explicar a diferença para mim, por favor? Claro que eu posso. É até um pouco confuso você entender isso, mas eu tô aqui justamente para isso. A mão de obra escrava brasileira é de filhos de escravo que vieram da África, beleza? Porque assim, quando a gente fala de negros brasileiros, escravos brasileiros, são filhos de africanos que nascem aqui. E quando a gente fala que a mão de obra escrava negra africana, significa que são escravos que estão vindo da África. Então, a maioria dos escravos que vão trabalhar na mão de obra vão ser vindos da África. Eles vão chegar aqui já adultos. Então, quando a gente fala de mão de obra escrava negra, principalmente africana,
é que a maior parte vai vir adulto da África, beleza? Quando a gente fala de mão de obra escrava negra brasileira, são filhos de escravos africanos que nascem no Brasil, beleza? Então, eles nascendo no Brasil, eles são brasileiros. Eles têm a cultura lá deles mais pela história, pelos dados, pela bibliografia. Escravos negros que nascem no Brasil são brasileiros. Mesmo como tendo a cultura do pai, mesmo às vezes não tendo domínio do idioma português, são brasileiros. Tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Então, escravidão, a mão de obra utilizada era escrava, negra, principalmente africana. Gusmão, isso daí eu guardei no meu coração. Tira print, anota, guarda no teu coração, dá um pause aqui na aula pra gente seguir feliz aqui, beleza? Vamos lá. Que era responsável consideravelmente por considerável produção agrícola. Gente, quando a gente fala de produção agrícola aqui, a gente está se referindo à própria agricultura. Caneta. A gente está se referindo aqui à própria agricultura. A agricultura que a gente se referiu aqui em cima, prática da agricultura. Então, quando a gente fala de produção agrícola, a gente pode botar até aqui uma igualdade entre produção agrícola citada, a produção agrícola citada é agricultura, beleza? Produção agrícola, nesse caso, tá? Gente, não é geral, porque produção agrícola pode ser várias coisas. Produção agrícola pode ser agropecuária, pode ser muitas coisas. Nesse contexto, beleza? Mas quando a gente fala nesse contexto específico dessa produção agrícola que a gente está se referindo à agricultura. Produção agrícola. Pode ser monocultura também e tudo mais, só que nesse caso a gente está falando da agricultura. Show? Visão geral é isso. As principais famílias vieram de diversas localidades, migrantes principalmente. Rio de Janeiro, Salvador, Guaratinguetá, São Paulo, Ouro Preto e Mariana. Gusmão, preciso saber disso? Precisa. Por quê? Porque se cair na tua prova é muito específico. Então, assim, você precisa decorar. Infelizmente, não tem pra onde correr, não tem muito o que fazer. Você precisa decorar porque é muito específico. É uma coisa assim que só pelo contexto você não consegue pegar. A questão da agricultura você consegue pegar. A questão da mão de obra escravizada, principalmente africana, você consegue pegar. A questão das terras férteis para a prática de agricultura, as margens, o Rio Una, no caso, você precisa decorar, né? Que é o Rio Una, as margens do Rio Una. E assim, tem coisas aqui que você precisa decorar. Por exemplo, os distritos, os municípios que vão enviar imigrantes, principalmente, no caso, Rio de Janeiro, Salvador, Guaratinguetá, São Paulo, Ouro Preto e Mariana, beleza? Rio Una, que foi focada ali nas margens do Rio Una, e a mão de obra escravizada, principalmente africana, beleza? São coisas que a gente precisa decorar, que a gente precisa ter no coração para fazer essa provinha. Outra coisa, a gente vai ter também um grande número de portugueses vindo principalmente de Braga, Portugal. Também me ligaram para essa região. Vamos lá. Anotar aqui. Tá, marcar texto. Pô, marcar texto preto. Grande número de portugueses. Caraca, eu fiz igual a minha cara agora, né? Ficou feião, né? Ou ficou, irmão? Ficou outra cara. Pô, fala isso comigo não. Ficou triste. Eu tô sensível. Gusmão, por que você tá sensível? Caraca, eu terminei o namoro, tô triste. Acontece, né, gente? Coisas da vida. Mas tô feliz. Tô tranquilo. Tô em paz. Caraca, Gusmão, tá abrindo a vida assim, gente. Eu nunca vou ver vocês. Eu quero muito ver vocês. Mas eu moro no Rio de Janeiro, cara. Caraca, eu tô aqui compartilhando minha vida com vocês numa gravação. Me marca aí no Insta. Gusmão.prof. Vai me deixar feliz. Tá. Esses portugueses deram origem às tradicionais famílias do povoado e deixaram como prova de sua influência a escolha do padroeiro do arraial do rio abaixo. Olha só. São Gonçalo do Amarante. Santo de origem portuguesa. Então, pô,
a gente vai começa a entender muitas coisas. São Gonçalo do Amarante, São Gonçalo do Rio Abaixo, tudo mais. Então, vamos moldar essa ideia melhor na cabeça, vamos deixar isso mais fresquinho na cabeça. Vamos lá, olha só. A gente tem aqui, opa, tá amarelo, né? Amarelo fica difícil de ler. A gente tem São Gonçalo do Amarante. Que é um santo de origem portuguesa. De origem vou botar assim, português. Tá. Principalmente, tá, deixa eu pensar aqui numa forma mais inteligente de colocar isso daí. São Gonçalo do Amarante, que é um santo de origem portuguesa, vou botar daqui, de São Gonçalo do Amarante, vou apagar isso daqui, para ter uma melhor construção. Ele é padroeiro do Rio Abaixo. Vou fazer uma pergunta para vocês. O nome do santo que é padroeiro do Rio Abaixo está diretamente ligado ao nome do distrito, do município hoje em dia, São Gonçalo do Rio Abaixo. São Gonçalo do Rio Abaixo, o nome ele é diretamente proporcional, matemática eu tô sabendo, o nome ele é diretamente proporcional, ele é uma homenagem ao santo padroeiro do Rio Abaixo. E esse santo padroeiro, ele é um santo de origem portuguesa, beleza? E o que acontece aqui? Ele é trazido para essa região, isso daqui é importante, vocês precisam saber, com os portugueses, vindos de Braga. Onde que fica Braga? Portugal. Vou até botar aqui, Portugal. Então, no caso aqui, ó, São Gonçalo do Amarante é um santo de origem portuguesa. Perfeito. Ele é padroeiro do Rio Abaixo. Beleza. Isso daí a gente pegou. Só que vamos pegar desde o início aqui agora. Os portugueses saindo, principalmente de Braga, Portugal, eles chegam nessa região e eles trazem um santo que é de origem portuguesa, que é São Gonçalo do Amarante. E eles transformam esse santo, que é São Gonçalo do Amarante, como padroeiro do Rio Abaixo. Posteriormente, a gente vai falar isso daqui a pouco. O nome da cidade vai se chamar São Gonçalo do Rio Abaixo, em homenagem. Até que de outra cor que tá muito preto, né? Não precisava estar tão preto assim. Homenagem, botar mais colorido, fica mais fácil de você visualizar. Em homenagem ao padroeiro, tá aqui de outra cor, botar verde. Padroeiro. Show! Então vamos lá. Portugueses vêm de Braga, eles trazem consigo um santo de origem portuguesa, que é o São Gonçalo do Amarante. Ele se torna padroeiro do Rio Abaixo, que posteriormente vai ter um nome transformado para São Gonçalo do Rio Abaixo, em homenagem ao padroeiro. Gente, ficou fácil essa construção aqui, não ficou? Deu para guardar no coraçãozinho, não ficou nenhuma dúvida. Espero que não. Caso tenha ficado alguma dúvida, chama lá no Instagram. Vou botar aqui, ó. @gusmão.prof. Beleza? Chama lá que eu tiro suas dúvidas no direct. Vocês têm essa total liberdade. Ou manda na nossa própria plataforma, né? Porque, deixa eu falar, o curso é completo. Então, vamos que vamos. Vamos lá. O que eu fiz aqui, Jesus? Vocês estão vendo o que está acontecendo? Agora a gente vai ver assim, bem com
como posso dizer? A gente vai ver aqui bem detalhadozinho mesmo o início. A gente viu uma visão geral, mas isso aqui é bem tranquilo, bem rápido. O povoado surgiu na década de 1720. Marcar texto. Vamos botar aqui primeiro. Marcar texto preto, como eu já falei, não dá. Então tem que ser aqui um amarelinho. Amarelinho. Ô Guzmão, tu não falou que é século XVIII? É 1720? É século XVIII. Mentira, Guzmão. É, pô, verdade. Ah, você tá me zoando. Eu não tô não, pô. Confia em mim. Caraca, sério, seríssimo. 1720 é século XVIII, beleza? Por que você botou século XVIII e não 1720? Porque século XVIII, a maioria das questões, na verdade, elas vão cobrar o século em que foi descoberto, não um ano exatamente. Eu acho que um ano é muita informação para você decorar, é muita coisa para você guardar no coração. É maneiro de decorar? É. Só que o que mais costuma cobrar, o que mais costuma pedir é o século, e o século é 18. Então quando a gente fala 1720, você precisa ter no teu coração que a gente está se referindo ao século 18. Vou até botar aqui no marca-texto, para você ficar suave. Século 18. Vamos lá. As margens do rio Santa Bárbara. Guzmão, mas pera aí, vamos lá. Vamos voltar aqui que agora eu fiquei confuso. Porque aqui no início, você tinha falado pra mim que era as margens do rio Una. As margens do rio Una. Então, caraca, o que aconteceu aqui? Agora eu fiquei confuso. Pô, tem o rio Santa Bárbara, agora tem o rio Una. Olha só. O rio Una, ele foi o rio que a gente utilizou. Isso aqui é importante para não confundir. Para chegar. Pô, isso daqui não tá preto não, isso daqui tá cinza, né? Ou eu que tô... sei lá. Tá preto? Ih, tá pretinho. É, o rio Una foi o rio que a gente utilizou para chegar. Para chegar e manter a agricultura. Então, para chegar e manter. Então, a gente vai procurar, a gente vai chegar através desse rio, beleza? E a gente vai manter a agricultura às margens desse rio, às margens do rio Una. Agora, quando a gente chega lá mais pra frente, a gente fala do rio Santa Bárbara. A gente tá falando agora de um outro contexto. Como assim, Guzmão, a gente tá falando de outro contexto? A gente tá falando de um contexto que vai delimitar um povoado. O povoado que vai dar início, que vai ser a base do que a gente chama hoje de São Gonçalo do Rio Abaixo. Beleza? Então esse povoado que surge em 1720, ele dá início ao que a gente vai chamar de São Gonçalo do Rio Abaixo. E esse povoado tá à margem do rio Santa Bárbara, ao pé da Serra do Catunguí. Olha só, dá-se como origem do topônimo homenagem ao padroeiro São Gonçalo do Amarante, e por existir no município de Santa Bárbara, de onde se desmembrou. Então, pra gente ter uma noção, eu vou detalhar aqui rapidinho, vou fragmentar depois pra que a gente consiga entender. Vou terminar aqui de mostrar pra vocês, depois vou fragmentar pra que fique bem claro pra gente. Um povoado com o nome de São Gonçalo do Rio Acima. Daí, para se destacar, optou-se por São Gonçalo do Rio Abaixo. Tem o São Gonçalo do Rio Acima, vocês sabem. E pra gente poder se destacar, beleza? Fica São Gonçalo do Rio Abaixo. Mas a gente era um povoado. Vamos pensar. Vou anotar aqui direitinho. Opa, o que foi isso? Eu nem sei como é que eu fiz isso. Que doideira. Ai, tá ligado. Pô, nem sabia fazer aquilo. Então vamos lá. Olha só. No início, a gente era um povoado. Povoado, show. Depois, nós fomos anexados a Santa Bárbara. Sendo um povoado de Santa Bárbara. Beleza? A gente era, na verdade, não era nem um povoado, a gente pode chamar de distrito. Então, nessa época aqui, a gente vira distrito de Santa Bárbara. Distrito de Santa Bárbara. Beleza? Logo em seguida, vamos nos desmembrar, nos desvincular de Santa Bárbara.
E quando isso acontece, vai ter São Gonçalo do Rio acima, São do Rio acima e São do Rio abaixo. E o que a gente está tratando agora é São Gonçalo do Rio abaixo. Quando a gente fala de toda uma povoação, quando a gente fala de toda questão da agricultura e tudo mais, a gente está falando de um caso geral. Agora, quando a gente fala do Rio Santa Bárbara, a gente está falando do caso geral aqui. Mas quando a gente fala lá do início, no caso, voltando aqui para vocês verem, do Rio Una, a gente está se referindo a São Gonçalo do Rio abaixo. Beleza? É isso que vocês precisam ter no teu coração. Quando a gente fala do Rio Santa Bárbara, a gente está falando de um contexto geral. Do povoado, a gente está falando do município de Santa Bárbara em si. Quando a gente fala do Rio Una, estamos sendo específicos do Rio... de São Gonçalo do Rio abaixo. Beleza? Então, vamos lá. Isso daqui eu já botei, né? Só que vamos falar aqui agora. Isso daqui é importante, muito importante. O Arraial foi elevado à categoria de distrito em 1880. Então a gente vai ser considerado distrito em 1880. Marcar texto. E pela lei estadual, essa lei é muito importante. Alta chance de cair, eu coloco minha mão no fogo e eu arrisco dizer que vai cair. Então assim, é bom você guardar no teu coração. É bom você ter essa informaçãozinha no teu coração. É bom você não dar mole, beleza? É bom você guardar. Até porque não é um número difícil. Lei estadual número 471. 471. E a município, a 30 de dezembro de 1962... Então, no caso, São Gonçalo do Rio Abaixo vai se tornar um município somente 30 de dezembro de 1962. E a lei estadual é 2764. Guzmão, dessas duas leis aí, qual eu tenho que decorar mais? Qual que eu tenho que guardar com mais amor no coração? 2764, que é quando se torna, de fato, um município. Porque, assim, a gente está falando do Arraial, ele se torna um distrito. É um arraial, se torna distrito em 1880. Agora a gente está falando desse Arraial se tornar um município que a gente vai prestar o concurso agora. É um município que a gente vai lidar agora, é um município que a gente está tratando de agora. Então é muito mais importante a transferência do distrito para o município do que do Arraial para o distrito no contexto que a gente está falando. Então, o que eu tenho que guardar? Lei 2764 do dia 30 de dezembro de 1962. Beleza? Guardando no coraçãozinho? Tá tranquilo? Pô, Guzmão, tá bastante tranquilo até agora. Entendi, beleza. Agora, olha só. Muito importante essa informação aqui. Isso daqui a gente precisa ter bem demais no nosso coração. Por que, Guzmão? Pode me explicar melhor? Claro que eu posso. Olha só. Desde 2006, a Vale S.A. tem explorado minério de ferro na região, aumentando a arrecadação e desenvolvimento urbano. Porém, a recessão econômica iniciada em 2014 desacelerou as operações mineradoras, causando desemprego e quedas de receita. Isso daqui é muito importante quando a gente fala de geografia, não só a história, mas geografia de São Gonçalo do Rio abaixo. Na próxima aula eu vou estar explicando mais e melhor sobre isso. Então, um beijo, um abraço e espero na nossa próxima aula. Até mais. Fala, meu querido, professor Guilherme Guzmão na área. Esse cara sou eu, passando aqui para avisar que a gente vai estar dando continuidade à história de São Gonçalo do Rio abaixo. Vamos falar de um tema muito interessante que eu falei no finalzinho da nossa última aula de história de São Gonçalo do Rio abaixo. Então vamos lá. A gente vai falar sobre a importância da Vale S.A. Vou marcar aqui. Vou até marcar texto, né? Da Vale S.A. em São Gonçalo do Rio abaixo, beleza? Lembrando o seguinte, vou botar aqui uma caneta, que a Vale S.A. ela era antigamente chamada de Companhia Vale do Rio Doce.
E ela foi fundada, beleza? Em 1492, 1490, aqui, né, para ficar um negócio bonitinho, período que a gente chama de Estado Novo de Vargas, beleza? Então é 1942 no Estado Novo com Vargas. Tá. Mas, Guzmão, beleza. O que seria essa Vale aí? É uma mineradora multinacional brasileira, beleza? Então a gente já vai adotar aqui, anotar. Vale é uma mineradora vou botar uma de preto, né? Uma mineradora. Agora eu vou botar de roxo, que é importante demais isso daqui. Multinacional. E é botar de verdinho, né? Pra lembrar do Brasil. Brasileira. Isso aqui quase não dá pra ver. Tá muito claro. Acho que é mais escuro, fica melhor pra ver. Brasileira. Beleza? Lembrando também, fica em Minas Gerais. Ela foi criada para exploração, ela foi criada para exploração das minas de ferro na região de Itabira, que fica no estado de Minas Gerais. Então, Itabira, que fica onde? Minas Gerais. Show! Há pouco tempo, recebeu o nome de Vale, né? Há pouco tempo. Então, assim, bastante interessante a gente ter isso no nosso coração, entender o que a gente está tratando aqui. Só que tem uma outra informação aqui também, que a Vale ela não só cuida da parte de mineração, beleza? Tem duas informações muito importantes que a gente precisa ter no coração, que não cuida só da parte de mineração. A Vale ela também é responsável por uma parte importante, que é o setor de energia elétrica. Então tem uma participação no setor de energia elétrica. Não tão relevante quanto a parte mineradora da Vale, mas tem essa participação aí no setor de energia elétrica. Em nível de relevância, claro que a função dela como mineradora é muito mais relevante no cenário nacional e no cenário internacional. Então, olha só. Elétrica. O que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte. Que a gente está falando aqui que a Vale é uma mineradora multinacional, beleza? Ou seja, a ideia de multi traz ideia de vários, né? Vou botar aqui o marca-texto. Vai ter que ser um marca-texto aqui um pouco mais. Vou botar esse azul aqui para ver se dá bom. E não, fica difícil de ler. Então vou borracha. Vou botar aqui a caneta. Vou botar um clarinho, esse verdinho aqui clarinho. Que vai dar bom pra ler, ó. Ó como deu bom. Ó como deu bom. Multinacional. Multi dá a ideia de vários, né? Muitos. Significa que tá em várias nações. Então, a Vale ela vai ter uma relevância internacional. Só para a gente ter essa ideia, beleza? É uma mineradora multinacional, que é a brasileira. Multinacional, ou seja, está em várias nações. Você está em várias nações, vai ter uma relação forte, vai ter uma relevância forte no cenário internacional. Fica em Itabira, que é Minas Gerais. Tem uma certa parte também no setor de energia elétrica. Foi fundada com o nome Companhia Vale do Rio Doce em 1492. Eu esqueci de colocar o período aqui. Período muito importante para a história do Brasil.
a gente está falando do período do Estado Novo. Estado Novo de Vargas. Show? Tá, Guzmão, beleza, isso daqui foi, peguei, conseguiu entender, mas vamos lá. Desde 2006, a Vale S.A., a gente agora tem uma boa ideia do que é a Vale. Tem explorado. Vou pegar o marca-texto. Minério de ferro na região, aumentando a arrecadação e o desenvolvimento urbano. Porém, a recessão econômica iniciada em 2014, importantíssimo, recessão econômica de 2014. Vamos detalhar melhor sobre essa recessão, beleza? Desacelerou as operações mineradoras, causando desemprego e quedas de receita. Então a gente fala assim que a partir de 2014, após a recessão econômica, além de desacelerou as operações mineradoras e esse desaceleramento causou desemprego, está causando desempregos e quedas de receita em São Gonçalo do Rio abaixo. Beleza? Mas, Guzmão, qual o contexto dessa recessão econômica? Eu estou aqui justamente para te falar isso e como isso vai se aplicar a São Gonçalo do Rio abaixo. Então tá. O que a gente vai falar sobre a recessão econômica de 2014? A recessão econômica de 2014, ela vai ser motivada por alguns motivos, é muito forte, né? É muito complicado eu falar isso. Mas vou listar para vocês as principais causas, beleza? A gente estava tendo caimento, declínio, vou botar declínio para ficar mais formal e mais bonito. Declínio do PIB brasileiro. Beleza? Mas esse declínio do PIB, ele assim, ele é impactante, só que ele demora a aparecer, a vir à tona. O que vai deixar assim uma coisa mais clara, mais evidente, é o segundo que eu vou tratar aqui. Uma crise não só econômica, o que vai motivar uma crise econômica, a gente chama de Lava Jato. A Operação Lava Jato acabou agravando a crise por conta dos escândalos de corrupção da Lava Jato. E alguns meses depois, isso daqui a gente está falando já de 2014. Lava Jato, botei Lava Jato. 2014, que a gente está falando isso daqui. Alguns meses depois da crise do Lava Jato, lá da Operação Lava Jato, tem a reeleição da Dilma. E o que gera muita insatisfação da sociedade, da oposição mesmo. Depois, em 2016, a gente tem o impeachment da Dilma. Mas uma coisa aqui que a gente pode já analisar, que vai ser mais importante pra gente. A gente vê aqui dois motivos. Nem sei se eu escrevi certo. Declínio. Vou até pesquisar aqui no Google rapidinho pra ver se eu escrevi certo. Declínio. Porque, pô, se eu não tiver... Eu botei declínio. Caraca, que fase, Guzmão. Que isso, Guzmão? Logo você, logo eu, gente. Acontece, eu já falei pra vocês, eu sou professor de história. Declínio do PIB. O declínio do PIB, ele vai trazer consigo algumas consequências. E essas consequências são extremamente negativas para o cenário nacional. A gente vai estar falando aumento
do desemprego a gente vai estar falando aqui também crise econômica. A crise econômica, ela vai trazer consigo uma recessão econômica e insatisfação da população. Se você perceber aqui, insatisfação. Caraca, o que está acontecendo contigo hoje, Guzmão? Eu juro que eu também não sei. A gente vai ter aqui insatisfação da população. E se você for parar para prestar atenção, o aumento do desemprego é culpa do declínio do PIB. A crise econômica é por conta do aumento do desemprego. E a insatisfação da população é por conta da crise econômica causada pelo aumento do desemprego, que é causado pelo declínio do PIB. Vamos analisar o seguinte caso aqui. Vou até botar minha cara aqui com vocês, para ficar de uma forma mais interessante aqui a nossa aula. Olha só. Pensa comigo no seguinte exemplo. Eu tenho uma empresa, beleza? Sei lá, uma empresa de quê? Você pode imaginar aí. Usa a tua imaginação, seja fértil. Deixe se levar pela tua imaginação. Vou colocar aqui uma empresa de, sei lá. Eu vendo roupa. Beleza? Eu vendo roupa. Tem uma empresa de roupa, eu vendo roupa. Aí, eu tenho uma crise financeira. Aí eu acabo, para poder, como posso dizer, para poder amenizar minhas contas, minhas dívidas, eu acabo ali demitindo alguns funcionários para cortar os gastos mesmo. Demito alguns funcionários, beleza. Qual a ideia? Demitir os funcionários. Esses meus funcionários que trabalhavam para mim, agora não estão mais porque eu os demiti, eles vão parar de receber dinheiro. Isso daí é fato, irmão, eles vão ficar desempregados. Eles ficando desempregados, tem um cara lá, na verdade, vamos botar aqui todo mundo. Eu tinha 500 funcionários e demiti 500 funcionários. Na verdade, eu tinha 1.000 e demiti 500. Aí vamos botar que todo mundo tinha a mesma rotina. Um funcionário, todos têm a mesma rotina, mas vamos focar em um. Um funcionário, ele todo dia de manhã vai comprar pão. Agora ele não está desempregado, então ele não vai mais comprar pão de manhã. Então o padeiro, ele contava com o dinheiro do pão que ele recebia todo dia de manhã do funcionário lá. Ele não vai receber mais porque o cara foi demitido. Aí o padeiro acaba ficando com menos dinheiro, né? Porque o cara ele foi demitido, não tá mais comprando pão. Comprava todo dia, não comprar mais. O padeiro foi demitido. O meu funcionário foi demitido. O padeiro não tá recebendo dinheiro do cara que foi demitido, porque não tá comprando pão, né? Aí o padeiro contava com o dinheiro dele para ir no barbeiro cortar o cabelo. Aí o barbeiro não vai ter mais o dinheiro do padeiro, porque o padeiro não recebeu o dinheiro do cara que eu demiti. Aí o padeiro, ele não vai cortar o cabelo. E por acaso, o barbeiro, ele comprava roupa na minha fábrica. Aí tu fala assim, caraca, Guzmão, que merda, hein? Porque assim, você demitindo, você acaba ferrando com a tua empresa também, né? Cara, é uma parada muito maior do que isso. Fiz um exemplo assim, bem tosco mesmo, para que você consiga visualizar o seguinte. A crise financeira, qualquer área que seja, ela paralisa o mercado. E essa paralisação, por conta do desemprego, vai gerar uma crise econômica. E essa crise econômica vai gerar insatisfação da população. Isso resulta numa recessão econômica. 2014, só que a gente sabe que prolongou ali 2015, 2016, tudo mais. Teve o impeachment da Dilma ainda aqui em 2016, né, que criou em geral. Mas sim, esses foram os motivos da recessão econômica. Então a gente fala assim, aumento de desemprego, crise econômica e insatisfação da população. A gente está falando de um contexto geral. Agora a gente vai voltar para São Gonçalo do Rio Abaixo. Então, a recessão econômica, a gente já viu aqui que causou desemprego, certo? E, consequentemente, quedas da receita. Eu expliquei para vocês por quê. Desacelerou as operações mineradoras. Só que desacelerando as operações mineradoras, a gente leu aqui também,
o seguinte, que a arrecadação e o desenvolvimento urbano foi aumentado, teve uma evolução, teve um aumento, né, por conta da Vale. Agora, eu tenho uma recessão econômica que vai desacelerar as operações, né, vai causar desemprego e queda de receita. Então, o que isso vai significar? Eu vou causar desemprego, esse desemprego vai diminuir as receitas. Esse diminuindo das receitas, tu deve pensar assim, pô, mas eu não vou demitir justamente para manter a receita tranquila, porque a receita, quando a gente fala de receita, a gente está trazendo uma ideia aqui de lucro. Vou botar aqui de receita. A gente está falando de lucro menos custo. Mas aí, Guzmão, se a gente está demitindo um funcionário, o custo ele não vai diminuir? Sim. Só que lembra que eu falei que quando a gente demite funcionário, a gente dá uma paralisação também da economia? E muita gente que tinha um poder de compra agora também não vai ter? Caraca, isso daí é verdade, Guzmão. Então, diminuindo o custo, eu diminuo mais ainda o lucro também. Porque eu diminuo o poder de compra. Eu diminuo o poder de compra, menos pessoas comprando, menos dinheiro no bolsinho e, consequentemente, falência. Isso, por incrível que pareça, é um dos motivos da crise de 29, beleza? Quando a gente fala lá da crise de 1929, que teve aquela grande depressão, a quinta-feira sombria, é um desses motivos. É a paralisação da economia por conta de uma crise. Um setor só parou? Não. Um setor tá em crise, assim, precisa ser muito independente. Um setor precisa ser muito independente para que não pegue a crise também, para que não sofra com a crise também. Beleza? Então essa seria a ideia. Essa é a ideia da nossa aula de hoje. Foi um prazer estar com vocês. Na próxima aula eu vou estar corrigindo exercícios da história de São Gonçalo do Rio Abaixo. Uma aula bem bisurada, beleza? Para que você consiga pegar as ideias tudo direitinho, que a gente consiga amassar na hora de fazer o concurso, beleza? Um beijo, um abraço e até mais. Tamo junto.